Evidência da existência de Deus. 4.5, a teleologia. Do grego teleios, no fim, e logia, estudo, doutrina. É a doutrina que considera o mundo como um sistema de relações entre meios e fins. Estudando os povos, os animais, o universo, enfim, toda a criação, vemos que o universo é um grande testemunho da existência da divindade. Por isso eu coloquei aí, né, no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tá bom? E depois dos versículos eu coloco um comentário. Um notável argumento da teologia foi o desenvolvido pelo inglês William Paley. Neste argumento ele compara o mundo e o que nele há com o relógio e Deus como relojoeiro. Eu vou deixar vocês lerem. Ele está aí, ó, na página 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Né? É um argumento bem longo. Eu vou fazer um resumo dele para vocês, tá bom? Ok. Vamos lá, olhando para mim. Ele argumenta da seguinte maneira, bem interessante. Ele fala, olha, imagine que eu estivesse andando por uma rua e eu tropeçasse em alguma pedra. E eu perguntasse, quem colocou essa pedra aqui? E alguém me respondesse, essa pedra está aí desde sempre, ou seja, eternamente, que era o que diziam do universo. O universo é eterno, não existe criador, tá bom? Aí ele prossegue, ele, olha, não seria fácil eu mostrar o quanto é errada e sem sentido essa resposta. Tá bom? Agora, imagine que eu estivesse andando por uma rua, por um caminho, e eu tropeçasse em um relógio. E eu perguntasse quem colocou aquele relógio ali, se alguém me respondesse que ele está ali desde sempre, então seria bem mais fácil mostrar o quão sem sentido é essa resposta. E ele começa a falar da engrenagem. Você sabe que os relógios, hoje relógio é por bateria, né? Controla o tempo, mas havia um elástico com uma pressão específica para ele poder fazer girar umas engrenagens. Se você pegar um relógio antigo, como é que ele funcionava? Não era algo automático numa bateria hoje que vai contando o tempo. Não, era um elástico, tá bom? Que ele, naquelas engrenagens, ele pressionava aquelas engrenagens e ia fazendo ela girar num tempo certinho para o relógio poder funcionar. Ele falou assim, como alguém pode conceber a possibilidade de um relógio dessa engrenagem com esse elástico, específico, abaixo de uma elástico, né, que eram várias engrenagens, se você pegar um relógio antigo, que isso tenha surgido como obra do acaso que estivesse ali desde sempre. Então esse argumento de William Paley é até chamado o clássico argumento do relógio, né? Porque, vamos dizer, pensadores cristãos já argumentavam. Você acreditar que tudo isso é obra do acaso, vocês vejam, pega Albert Einstein dizia que se as abelhas desaparecerem do mundo, você inicia um processo que vai acabar com a vida na Terra. Porque vai começar a atrapalhar o desenvolvimento de flores que não serão mais polinizadas e vai gerar esse resultado, o outro, e daqui a pouco você acaba com a vida na Terra, por você mexer em uma engrenagem. Agora pense no oposto. Para essa engrenagem chegar no estado que ela está hoje, foi toda obra do acaso. Mas espera aí, Albert Einstein diz que se você mexer nessa engrenagem hoje, você acaba com a vida na Terra. Então, se a evolução fosse verdadeira, teve algum momento no passado que não existia essa engrenagem. Então, simplesmente não tinha como existir vida. Quer dizer, aquela engrenagem, por acaso, chegou nesse estado de organização, que hoje, se mexer nesse estado de organização, você acaba com a vida? E como que chegou nesse estado de organização? Então, isso, se for parar e pensar pelo lado puramente racional, o indivíduo vai chegar a que conclusão? Que o evolucionismo não tem chance de ser verdadeiro. É por isso que o maior, é interessante nós notarmos isso, o maior ateu do século XX, Anthony Flew, abandonou o ateísmo. Uma vez eu falei isso para um ateu e ele falou assim, todo dia eu vejo cristãos aí que deixam de ser cristão. Eu falei, é diferente. Eu duvido você achar um cristão, tá bom? Um teórico do cristianismo, alguém que estuda, tá bom? Que seja um teórico do cristianismo, de repente ele negar a existência de Deus. Seria semelhante você pegar, por exemplo, o pastor Billy Graham, talvez seja a referência mundial, né? Hoje, assim, em termos de cristão, que de repente ele
mude de lado e se torne ateu. Isso não tem como acontecer. Né? Bom, e Anthony Flew era a referência. Você tem vários livros dele, né? Que teve livros que ele reescreveu corrigindo os argumentos dele sobre o ateísmo, que ele defendia o ateísmo, ele reescreveu o livro, né? Defendendo agora o teísmo. Então, é bem interessante, né? Bom, depois desse clássico argumento do relógio, você tem na página do meu livro, está na página 40, a última evidência da existência de Deus, número 4.6, coloco aí a encarnação de Deus Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Por que é uma evidência também? Como eu disse, muitos, até que defendem que Deus existe, que Deus criou, eles dizem que Deus não influencia na história da humanidade. Né? E é claro que não tem como Jesus ser, como alguns querem dizer, um homem comum, ok? Que tenha inventado uma história, ok? Ou que alguns inventaram a história de Jesus, porque, por exemplo, os judeus, se você vê os judeus hoje, eles falam que Jesus era um judeu fiel, que ele nunca falou contra o judaísmo. Quem dividiu o cristianismo do judaísmo foi o apóstolo Paulo. Eles dizem, o problema é aquele tal de Paulo, né? Mas isso é mentira. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 41, Jesus Cristo diz claramente, olha, o reino vos será tirado e será dado a um outro povo que gere melhores frutos do que vós. Ele não está dizendo que os israelitas deixariam de ser o povo de Deus aqui na terra? Então Jesus, ele fez sim uma separação, dizendo que o judeu não seria mais o povo de Deus. Então, olha, não dá para alguém, vamos dizer, inventar uma história para as pessoas acreditarem e sentirem essa influência até os dias de hoje. E mesmo ela sendo combatida, nós vemos na história, depois vocês vão ter a disciplina História da Igreja, uma das coisas que Satanás usou foi a corrupção da igreja. Hoje, por exemplo, se você pega um historiador ou um judeu, o judeu fala assim, não, eu não sigo o cristianismo porque o cristianismo é idólatra. Não, o cristianismo não é idólatra. Teve um imperador romano que organizou uma instituição para ele, chamada Igreja Católica, e essa instituiu a idolatria. Ou então o cristianismo é violento. Não, foi a Igreja Católica que matou, mas o cristianismo nunca foi violento. Então, quando eles olham para o cristianismo, infelizmente eles olham para a Igreja Católica. E aí acaba tentando mudar essa realidade, tá bom? Mas a vida de Jesus e o que ele fez, tá bom, pela humanidade, mudando o curso da humanidade, é o que nós consideramos a sexta evidência da existência de Deus, tá certo? Querem fazer alguma pergunta, meus